Ok, senhores. A partir de agora, então, eu vou falar um pouco sobre como você pode gerenciar bem esses custos para criar uma máquina virtual, tá? Quanto mais você conseguir economizar, melhor, tá? Para N coisas, né? Claro, poupar dinheiro é muito importante, mas recursos que você não vai utilizar, então você vai pagar por uma coisa que não vai utilizar, você controlar isso, tá? Pode sobrar recursos para você fazer uma política de backup, que a gente vai ver mais na frente, enfim. Tá? Sempre é bom planejar esses custos, né? E onde você puder reduzir, melhor, tá? Uma das coisas que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Então, só em discos aqui, por exemplo, uma política que pode fazer você escolher standard, tá? Mas isso depende muito do que você vai fazer. Geralmente a Azure recomenda o Premium, não só a Azure, tá? Mas a maioria dos administradores de TI, né, dos analistas, recomenda o Premium por causa da redundância, o desempenho e outros fatores que utilizam bastante, tá? Mas se você não vai precisar disso em tempo integral, então um SSD standard tá tranquilo para você, certo? Uma outra forma de fazer também, antes da gente mexer aqui no portal, é você vir aqui na calculadora de preços, tá? É só você jogar aí numa pesquisa aí, calculadora de preços do Azure, e você pode fazer uma simulação. Não é fixo isso aqui, tá? Isso aqui é só uma projeção de gastos, não é uma estimativa exata, tá? Você pode vir fazer o cálculo aqui para projetar mais ou menos quanto que você vai gastar. Ok, dentro do portal do Azure, então, a gente tem outros recursos que a gente pode utilizar para economizar nessa questão das VMs, tá? A primeira aqui, eu vou vir aqui, deixa eu ver se é em gerenciamento. Isso, em gerenciamento, tá? Se você não está utilizando a sua máquina virtual, então não tem necessidade dela ficar em tempo integral, né? Se você não precisa utilizar ela em tempo integral, não tem necessidade dela ficar ligada. O que você pode fazer? Você pode habilitar o desligamento automático, tá? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai falar para o Azure que em determinado horário a máquina virtual vai desligar, tá? Aí você vai utilizar os recursos como você vai pagar, aliás, por recurso, né? Tem o IP que você atribuiu a sua VM, poder utilizar, né? Tem o uso dos discos e tudo mais, então sim, mas ela não vai estar consumindo em uso, entendeu? Então já vai dar economia aqui. Você pode alertar, pedir para ele alertar você por e-mail quando desligar, tá? Não é obrigado, só você desmarcar aqui se você não quiser, tá? E todo esse tempo aqui você coloca o fuso horário aqui, né? Que você quer que desligue, coloca o horário que desliga, tá? Então todo dia essa máquina virtual vai ser desligada, tá? Uma outra forma de utilizar, aqui vindo em básico, tá? Você pode utilizar o recurso chamado, deixa eu descer aqui e mostrar para vocês, QED, o recurso, QED, aqui, Azure Spot, tá? O que é essas VMs do Azure Spot? É um resumo básico aqui. Existe toda uma infraestrutura por trás da computação da nuvem, né, das principais empresas que trabalham com isso, tá? E no caso do Azure não é diferente. E existe também uma política dentro da utilização desse hardware, né, de toda a infraestrutura necessária para funcionar a computação na nuvem, no nosso caso aqui é o Azure, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil, nós temos os data centers, tá? E toda a infraestrutura que foi construída, a Microsoft resolve que vai reservar 70% para uso, os outros 30% vai ficar em reserva, por assim dizer, tá? É um recurso de segurança. Nesse caso, o que acontece? Esse recurso de segurança parado gera custo de qualquer jeito. Então, para aproveitar essa reserva parada, esse custo, né, que não está sendo usado, a Microsoft não tem a política de usar máquinas spot. Então, significa que é o seguinte: você pode criar a sua VM baseado nesse spot aqui, tá? E esse recurso que não está sendo utilizado vai servir para você na sua VM, para você utilizar na sua VM, tá? Então, o Azure Spot seria um recurso não utilizado que você pode utilizar em tempo X, tá? Em um tempo determinado. Por que determinado? Porque aqui acontece o seguinte:
ter um desconto grande, né? Segundo a Microsoft, pode chegar até 90% de desconto, né? Em vez de você utilizar por uso, né? Das configurações. Mas tem um detalhe. Deu a louca na Microsoft, falou assim, ó, é o seguinte, sabe aqueles 30% tá reservado lá? Só tem 20. Ah, minha máquina virtual tá usando aqueles 30. Tava, querido. Cortei tudo, agora eu preciso dela. Então, o Spot tem essa questão, tá? Se a gente colocar aqui na explicação aqui, então, aí, ó, o Spot é a capacidade não usada do Azure, tá? Deixa eu clicar aqui que tem uma explicação melhor aqui que eu quero mostrar para vocês. O que que acontece? Eu não entrei em detalhe ainda sobre SLA, ainda vou falar sobre isso, né? Mas eu citei em vídeos anteriores, né? Que é o contrato de nível de serviço. Nesse contrato, a Microsoft garante 99,9, né, de disponibilidade. Mas o que que acontece? É, o, aqui, já está até falando aqui, ó, não há um SLA para essas VMs, tá? Quando você usa Spot aqui, essa garantia não existe, tá? Então, quando a Microsoft precisar, né, os data centers do Azure precisar utilizar esse recurso não utilizado até o momento, ele vai pegar da sua VM, vai utilizar e não tem como você chiar sobre essa questão não, beleza? O que que acontece então quando você está utilizando o Spot então, tá? Primeira coisa, vai excluir, tá? Aí como vai excluir? Aí você pode fazer, né, algumas configurações aqui. No caso do tipo de remoção, tá? Esse tipo de remoção pode ser só por capacidade, tá? Então vamos supor o seguinte, pegando o exemplo desse que eu coloquei, tem 30% aí que não está sendo utilizado. Mas aí o data center do Azure, né, a Microsoft resolveu utilizar, então a capacidade que estava disponível não está mais, então vai ser removido então por excesso de capacidade. Ou você pode remover ou por preço ou por capacidade, tá? Aí nesse caso, tem duas situações, ou a capacidade exceder, ou quando você escolhe essa opção, o preço que você quer que coloque aqui, tá? Aí o preço é por hora, tá? Então você pode colocar um preço bem abaixo da hora, né? Porque são recursos que não estão sendo utilizados, tá? Então você vem aqui, pode colocar, por exemplo, aqui, vou colocar 0,01, por exemplo, tá? Por hora aqui. Passou disso aqui, já vai. Se chegar aqui primeiro, né? Isso remove, né? É a política de remoção. Se não chegar, e vai pela capacidade, beleza? Aí tem o tipo de remoção, isso que a gente fez, e tem a política de remoção. O que que vai acontecer então? A máquina virtual ou ela vai ser excluída, tá? Ou ela vai parar, tá? Aí o que que mantém aqui? Você pode reimplantar a máquina virtual, se você escolher essa opção aqui de parar e desalocar, tá? Aí você vai pagar aqui, quem está explicando aqui, ó. Ó, você planeja reimplantar, mas aí no caso você vai pagar pelos discos que foram criados. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar besteira para vocês. Deixa eu olhar aqui na documentação. Tá aqui em cima, aqui, ó. Peraí. Aqui, política de remoção. Ó, parada desalocada, né? Tem menos flexibilidade que a política de exclusão, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu habilitar a página completa aqui. E a gente vai ver melhor a situação aqui. Beleza, tá melhor pra ver, né? Aqui, ó. Você exclui tudo, né? Você que não quer pagar por disco de dados, então o orçamento aqui é mínimo. Ou então se está parado ou desalocado, né? Precisa de um tamanho de VM específico. O que que acontece com isso aqui? Ela é um pouquinho mais chata, tá? Porque é o seguinte, você pode reimplantar depois que surge a capacidade não utilizada de novo, tá? Mas o que que acontece? Ó, cadê que ele está falando aqui? Ah, não há como prever quando a capacidade vai estar disponível. Não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Aqui, ó, as VMs têm que permanecer na mesma região ou zona, tá? Se você utilizar essa política aqui de parar ou desalocar, tá? E se eu não me engano, os discos vão estar lá para poder ser utilizados, tá? Então você vai pagar por esses discos que estão lá na reserva, por assim dizer, entendeu? O mais cômodo seria excluir, tá? Mas aí, se você tem coisas que não podem ser excluídas ou tudo mais, então aí talvez se você, claro, utilizar esse recurso do Spot aqui, né? Talvez então o recurso de parar e deslocar seja mais interessante para você, tá? Então, é isso.
A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!